Antes de comprar ou alugar uma casa, você precisa saber disso. A maioria das pessoas sempre vai escolher um imóvel pensando no valor, na localização, no tamanho, mas o que ninguém se atenta é a energia do lugar. E hoje eu vou te contar aqui, pela numerologia, quais as vibrações mais desafiadoras antes de você fechar um negócio. Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou Juliana Suna, eu sou numeróloga, meu amor. Você já começou a ver ali meu vídeo, né? A gente já começou a falar sobre a energia da casa. Olha que interessante. Pois é, a gente sempre vai comprar um imóvel, nunca se atenta a nada a não ser aquilo que a gente tá olhando, né? Que é o óbvio. Valor, preço, nossa, tá bonitinha a casa, vou comprar uma casa, como é que ela tá? Vou ter que reformar. É o óbvio. Só que existe uma coisa que é energia. Tudo no universo é energia, os números também são energia. São vibrações. Então, eles estão presentes na nossa vida o tempo todo, né? À toa que a galera fica falando, ó, vejo um número toda hora. E não é por acaso. Energia conversa com a gente. Então, existem situações aqui, vou comprar um imóvel. Já estou dentro do imóvel. Ambos os casos, meus amores, tem como a gente resolver isso? Tem. Então, fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar pela numerologia um meio de harmonizar essa vibração. Então vamos lá, às vezes a gente tá morando dentro de uma casa e aí a gente tá vendo que o dinheiro não tá entrando, as coisas não estão acontecendo, a casa quebra, é reparo toda hora, é depressão. Olha só o quadro, né? Tem muitas vibrações que contribuem com isso. Primeiro vou falar sobre as vibrações e depois sobre esses casos de como é que a gente vai harmonizar tudo isso. Existem algumas casas, algumas energias caóticas, 4, 7, 9 e a soma, tá? Porque toda vez que a gente vai ver o número da nossa casa, a gente tem que fazer a soma até restar um resultado final, um número final. Só que quando esse número dá 4, 7 ou 9, se der 12, 13 e 16, vocês considerem 12, 13 e 16. Vocês não reduzem até um único algarismo, como a gente sempre faz, tá? Então, 4, 7, 9, 12, 13 e 16. E aí eu vou explicar pra vocês por quê, tá certo? Então, vamos lá. Casa 4, meu amor, estrutura. 4 é um número de estrutura de muito trabalho, pegar no pesado. E a casa 4 e a casa 13 também, 13 é pior ainda. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas lá no Japão, eles odeiam esse número, eles abominam o número 13 porque é um número kármico. É um número do karma, meu amor, nem andar 13 tem, tá? Nos elevadores não existe 13, porque realmente é um número de muito trabalho, de muito esforço. Então, o karma do 4 é o 13. Vamos falar sobre o 4. O 4 é a estrutura. Então, assim, a pessoa que mora numa casa 13, ela tem que trabalhar demais. Ela tem que se esforçar muito para que as coisas deem certo. Tá? Então, assim, aquela coisa, o 4, ele não é um número no geral ruim, mas ele é um número do imperador. Então, a pessoa, ela precisa o tempo todo, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas para construir o próprio império. Então, assim, é pesado? É. Quando eu falo do karma, que é o 13, soma 3 mais 1, 4, o número 13, o número 4 tem o número kármico 13, que algumas pessoas, inclusive, têm no mapa. São números de pessoas que na vida passada não trabalharam. E quando a gente pega uma casa 13, isso é caótico, porque a pessoa vai ter que se esforçar o dobro, do quíntuplo do que ela deveria fazer. Tá? Então pensem muito bem a respeito. Fora que existe dentro dessas duas casas muitos reparos. É uma casa que o tempo todo dá problema. O chuveiro queima. Ah, e tal coisa acontece, então reparos o tempo todo. Sabe? Tipo, toda hora dá um problema, a máquina de lavar dá um problema, tal situação dá um problema, porque é como se, assim, as pessoas, elas já trazem essa energia de se esforçar demais, tá? Então, assim, olhem muito bem 4 e 13, piorou o 13, porque é aquela coisa, né? O 13 traz uma questão, assim, as pessoas, elas já têm essa vibração do 13, que é o 4, que é essa coisa da preguiça, da postergação, da procrastinação. Então, pensem bem a respeito disso. E depois a gente tem o 7 e o 16,
Vou falar assim primeiro sobre os números e as somas, né, para ficar mais fácil. O 7 e o 16, ele é o karma do 7, tá? O 7, ele é um número espiritual. E a gente deve se atentar aos números espirituais, porque assim, o número 7, ele traz sim uma casa das que as pessoas são mais reservadas, que as pessoas são muito cultas, estudam muito. Então, assim, a casa dos professores, sabe, das pessoas super solitárias. Então, assim, por exemplo, uma família que mora numa casa 7 e as pessoas não compartilham muito. É cada um no seu quarto, cada um no seu canto. Só que o 7, toda a vibração espiritual em excesso, imagine muita gente dentro de uma casa emanando energia. O 7, ele vai trazer esse problema de transtornos mentais. Sabe, a galera que vai tomar Rivotril, a galera que vai ter que tomar um remedinho, porque o 7 ele é um número que vai até pra paranoia, tá? Então, assim, é espiritual, é um número de autoconhecimento, de aprofundamento, as pessoas elas vão, só que é um número que leva muito à solidão, à introspecção, pensar demais e se fechar muito no próprio mundo. As pessoas elas estão ali o tempo todo em contato só com as sombras, então essas pessoas têm uma dificuldade em externar, em ter alegria na vida. Então é a janela o tempo todo fechada, é a cortina fechada, é tipo assim, ninguém pode ir na casa dessa pessoa, não tem gente circulando dentro dessa casa. E quando a gente traz o número kármico, que é o 16, que ele é a soma, 6 mais 1, 7, a gente traz o quê? A gente traz muitos problemas relacionados a essa família, sabe? Esse individualismo, esse excesso, esse ego, um é melhor do que o outro, sabe? Então, assim, a gente tem esse tipo de problema muito sério que vem para esse lugar da família. Então, se você mora sozinho numa casa que é 16, mesmo assim, você com certeza tem muitos problemas familiares, tá? Porque é isso, o 7, ele é um número muito poderoso, mas até que as pessoas entendam o seu próprio poder dentro do 7, gente, é muito complexo de se dizer, tá? Então, assim, são pessoas que carregam muito isso, é a paranoia, são transtornos, é o tempo todo você ficar pensando nas coisas e ficar macerando aquilo, vivendo aquelas situações de forma, não, uma pessoa que não consegue se abrir pra vida, tá? Então, a gente vai ter esses problemas até familiares por conta disso. Cada um no seu quadrado e de repente quando todo mundo se esbarra é aquela confusão, é um ego, é um melhor que o outro, e o 7 ele é o número do espelho, né? Então assim, o autoconhecimento é o que? A gente olhar principalmente no espelho. Quando nós olhamos no espelho, nós nos enxergamos. Imagine uma casa em que todo mundo tá olhando no espelho e é o ego. A gente nunca vê a gente sempre olha o problema do outro. Nossa, imagina a confusão, gente. Nossa, é uma loucura. Então pensem muito bem, tá? O 9, meus amores, 9 também é uma casa que é espiritual, só que é o seguinte, o 9 ele é uma casa de caridade. Muito boa para você fazer aí um trabalho caritativo, de você fazer um albergue, de você fazer, mesmo que você tenha assim uma casa de família 9, mas entenda que vai entrar gato, sapato, cachorro e periquito dentro da sua casa, porque eu já morei numa casa 9, tá? A casa da minha mãe é 9. Então assim, gente, vem gente de tudo que é lugar. Nossa senhora, vem gente de outro país, vem gente não sei de onde, vem um amigo, do vizinho, do enteado, do sobrinho, Então assim, só que são pessoas que buscam cura. Então é uma casa que tá se doando o tempo todo, é uma casa que ela tá encerrando ciclos, muitas pessoas vão lá, então de certo modo, veja bem que há ressalvas, não é que seja ruim em essência, porque essa casa para prosperidade não é legal. Então, olha só o intuito da casa. Então, por exemplo, a galera que senta lá na mesa, o 9 é sabedoria espiritual, é troca. Quando a gente conversa, a gente cura. Então, é assim, a galera que tá trocando ideia, que tá um falando da experiência pro outro, isso é muito curativo, é muito maravilhoso. Só que é o seguinte, quando você trabalha dentro dessa casa, quando você se propõe a fazer algumas atividades para ganhar dinheiro, é péssimo. E também cuidado, por isso que eu falo, os excessos fazem muita diferença. Cuidado com o excesso tipo de doação. É uma casa que toda hora alguém vai bater na porta, porque vai ter pedintes 24 horas na porta.
É assim que é. E, gente, assim, de alguma forma, não há problema nisso. A gente tá aqui no mundo um para ajudar o outro. A energia do 9 é humanitária. Mas também tem toda aquela questão da gente poder entender um pouco disso, né? Entender que às vezes a gente se doa demais, então esse 9 ele vai se doar demais. As pessoas elas vão sair um pouco desse equilíbrio, tá? E a gente precisa também se cuidar, também se olhar. Então muitas pessoas vão bater ali ó, na porta querendo ajuda 24 horas. Eu tenho uma história com a casa 9, que é a casa hoje da minha mãe, né? Eu não moro mais lá, enfim. Mas assim, eu trabalhei, eu comecei a empreender dentro dessa casa e aí eu realmente, o dinheiro ele ia pro ralo. Gente, eu trabalhava, eu tinha uma brigadeiria. E assim, cara, eu trabalhava igual uma louca. Igual uma louca, né? A pessoa é taurina. Então assim, o dinheiro realmente, ele ia para o ralo. Era assim, era fazendo Páscoa, era uma loucura. Só que o que acontece? É um 9, né? Então, assim, as pessoas o tempo todo, e uma bateção de porta, e gente entrando, e a família, e o vizinho, e não sei o que, não sei o que. É uma loucura. Depois, aí aconteceu uma situação que eu quero contar depois pra vocês, que faz parte da harmonização dessa análise numerológica, então segura um pouquinho aí. Mas é isso, tá? Então, esse é o 9. E as somas 12, né? O 13 nós já vimos com 4 e 16. O 12, meu amor. O 12, ele vem do 3. O 3 não há problema. Né? A casa 3 é uma casa de comunicação, é a que eu trabalho hoje, inclusive eu trabalho com comunicação. Comunicação, é a casa que vê a galera o tempo todo, é muita gente que entra, que sai, é falatório, é alegria, é otimismo, é casa que tem bicho, que tem animal, que é colorida, que é alegre. Só que o 12, imagina todo esse excesso de energia. Imagina a mente, porque o 12, o 3, ele é gêmeos. Ele é muita energia de gêmeos e é mental. Então, assim, o 12 é o negativo, não o 3. Imagina o 12, a pessoa ela tem tanta coisa na cabeça. É uma casa perturbada mentalmente. As pessoas, elas não param. Elas não param, elas querem uma coisa, depois elas querem outra. E isso dificulta amadurecimento. Tanto o amadurecimento emocional, quanto o amadurecimento mesmo, até financeiro. Porque veja bem, olha só toda essa questão, né, de você ter os seus projetos e não botar foco. Você tem os seus projetos, mas você tem tanta ideia na sua cabeça, quando você viu, daqui a pouco passou. Ai, que lindo, uma borboleta, criança. Então, o 12, ele é caótico nesse sentido, não há foco, não há direcionamento, há começar projetos e não se terminar, é isso, tá? Então, tem toda essa questão. Então, esses são os números que, teoricamente, nós teremos problemas com harmonização não, me desculpem, problemas com abundância, problemas, né, relativos ali à depressão, né, muitos números espirituais com depressão, com inquietação, com barulho na cabeça, olha o 12, toda essa questão da família com o 7 misturado com esse 16, e o 13 que vem muita coisa, muita, sabe, quebra coisa e ai, precisa de estrutura, vamos trabalhar mais, vamos se esforçar muito. Então imagine que são essas as energias mais caóticas, tá? Como o numerólogo faz? Vamos lá. Gente, é muito interessante. Por quê? Existe uma análise numerológica, existe toda uma análise, se vocês querem saber. Por quê? A tabela pitagórica, que é a tabela que tá lá, que nós numerólogos utilizamos para descobrir quais as suas vibrações, né, do seu nome de batismo, quem é você através do seu nome de batismo, as camadas da sua personalidade, essa mesma tabela que coloca ali, número 1, letra A, JS, número 2, essa tabela. O que acontece? A gente vai olhar para essa tabela, tem umas regrinhas que nós vamos seguir, né? Onde que ciclo você tá, a gente vai olhar ali, vamos descobrir uma nova letra. E esta nova letra, ela poderá ser utilizada na sua porta. E tem um detalhe super importante que eu acredito que eu não falei. Quem mora em prédio, não considerem o prédio, considerem o número da tua porta. O prédio ele é bem relevante também, ele já mostra alguma coisa, né? Mas o número da sua porta é muito mais relevante. Então, vou dar agora sim o meu exemplo. Eu morava nesta casa 9 com minha mãe, comecei a empreender, e aí já contei a história dos brigadeiros, que era aquela loucura, tananã. O que acontece? Nesse meio tempo eu comecei a estudar, e aí eu comecei a estudar um pouco de astrologia, depois caí de cabeça na numerologia, graças a Deus, porque eu amo demais.
tarô, baralho cigano, cromoterapia, e aí por aí vai, né? Porque o terapeuta, ele sabe um pouquinho de tudo. E aí o que aconteceu? Nesse período, eu comecei a constatar isso. Eu falei, cara, olha que interessante. E eu tava numa transição de carreira, porque eu tenho formação em direito. Então, assim, eu estava transitando, e estava estudando psicologia também, porque eu sou psicóloga, tá? Eu sou bacharel em direito, eu trabalhava no banco, né? Atuando na área do direito, mas eu sou psicóloga. Então eu estava estudando na minha formação de psicologia, fazendo essa transição, eu estava ali, os aparatos, né, do banco aqui, fazendo home office, então vai lá, dois computadores e teclado, aquela loucura, e aqui no canto eu tava com as minhas coisinhas aqui da numerologia, já fazendo mapas, já estudando, já atendendo com baralho cigano, eu tava fazendo uma transição, e aí eu vi isso, né, pela numerologia, eu descobri isso, que o meu número não harmonizava, que eu era um 9, que minha casa era 9, que tinha uma galera que não parava, e aí o que eu fiz? Fui lá fazer essa harmonização, descobri a minha letra, e olha que importante análise, porque não é só você descobrir a sua letra. Cara, tem todo um estudo, vocês percebem que profundidade? A minha mãe, que era a principal pagante da casa, ela entra na brincadeira, tá? Porque aquilo mexe com as pessoas que estão envolvidas também. Então a gente foi lá, olhou, não pode ter a pessoa, quando a gente vai olhar um número com a letra que a gente vai pegar, a pessoa ela não pode, aquela letra, aquele número não pode ser desafio para a pessoa, porque senão ela tem dificuldades de pagar as contas daquela casa. E tinha que estar harmônica a minha mãe comigo, nós éramos as pessoas que pagavam a casa. Então, o que a gente fez? A gente olhou tudo direitinho, nós descobrimos a letra X, que era um 6. O 6, ele é o meu mérito. O 6 é fazer tudo com amor. Eu sou psicóloga, taróloga, eu cuido de pessoas. O 6 é o cuidado, é fazer com amor. E a gente colocou a letra X. Por quê? Porque era harmônico para minha mãe também. Porque a minha mãe, ela é mérito 6 como eu. E o 6, ele é o número dos psicólogos, dos terapeutas. O doce também, olha que curioso, cozinhar, prestar serviços para as pessoas, porque eu trabalhava na minha casa. Se eu não trabalhasse, não tinha problema ter aquele 9, principalmente porque eu sou sonho 9. Então, assim, para mim, eu amo galera, eu amo casa cheia, não teria problema nenhum, mas o problema era a prosperidade. Então, vocês conseguem entender? A gente colocou, eu tenho uma tia que ela é costureira, ela fez um X, e nós colocamos lá na garagem, lá fora, do ladinho, o X penduradinho, o X de tecido, assim, bonitinho, parece o X da Xuxa, assim, rosa, penduradinho, pequeno, discreto. Mas pra quê? Pra trazer energia pra essa casa. Por quê? Porque a gente olha e fala, cara, mas como assim energia? Porque sim, porque as pessoas elas já estão vibrando essa energia diferente, o universo ele já tá sentindo toda essa carga. E é isso, meus amores. Então, assim, são muitas coisas que a gente pode trabalhar, que a gente pode entender. Eu sempre falo que a numerologia não é só mapa natal. Existe também, dentro da numerologia da casa, toda a questão da numerologia empresarial. Quando você vai abrir uma empresa, aí é um baita trabalho. É muita coisa para ser trabalhada, mas entra também aqui no jogo toda essa questão de escolher o número. O número precisa estar ressoando com os sócios, com os pagantes, com as pessoas que trabalham. Então, olha só quanta coisa a numerologia pode trazer de autoconhecimento pra gente. E é isso, meu amor, é um prazer estar aqui passando tudo isso para vocês e conversando. Se vocês precisarem de uma análise numerológica, se vocês querem marcar comigo, se vocês querem fazer um mapa numerológico de vocês, vamos começar aí, Juliana, vamos entender quem sou eu, o que eu vim fazer aqui nesse número através dos números. Aqui embaixo estão os meus contatos e também as redes vizinhas. Meus amores, vocês serão muito bem queridos por lá. É isso, gratidão. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima.